Olá! Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da curiosidade bíblica do profeta Jonas e o fato dele ter sido engolido por um grande peixe. Afinal de contas, isso aconteceu de verdade ou é só apenas uma parábola, uma história para ilustrar algo maior? É possível que alguém consiga sobreviver ou ser engolido por um peixe e sair de dentro dele são e salvo? Vamos lá. Primeiro eu quero que você tenha em mente que Deus continua sendo Senhor da história e nenhum detalhe foge ao seu controle e ao seu conhecimento. No final você vai entender o porquê. Antes disso tudo, porém, eu quero falar sobre vocês sobre um animal que existe nos dias de hoje, é comum nos oceanos e é a baleia azul. Você pode pesquisar aí na internet. A baleia azul é o maior mamífero que existe, maior do que muitos dinossauros que já foram encontrados nos seus esqueletos. A baleia azul, ela pode chegar até 30 metros de comprimento. Segundo os cientistas, um adulto pode rastejar dentro das suas artérias e uma criança poderia nadar ou engatinhar normalmente dentro da artéria dessa baleia. Só a língua dessa baleia poderia apoiar 50 pessoas. Então não se escandalize se uma pessoa simplesmente poderia dar uma volta num shopping dentro da barriga de uma baleia azul. Mas, pastor, foi a baleia que engoliu Jonas? Não, a Bíblia não diz que foi uma baleia. A Bíblia diz que foi um grande peixe. Qual peixe foi esse? Não sei. Quando chegar no céu, você pergunta para Jonas e inclusive pergunta como ele lidou lá dentro com aquele cheiro horrível que devia estar lá, junto com todos os outros detritos de algas e peixes mortos lá dentro com ele naquele estômago. Mas por que eu estou dizendo isso? Por que o castigo de Jonas foi ser engolido por um peixe gigante? Por que ele não teve um outro castigo como os comuns no Antigo Testamento? Caiu um raio na sua cabeça, ele morreu afogado, ele pegou lepra. Era tão comum, né? A pessoa, quando ela desobedecia, ela ficava leprosa. Por que ele foi jogado para ser engolido por um grande peixe e não aconteceu qualquer outra coisa? Você já parou para pensar sobre isso? Por que ele não foi fulminado? Por que ele não desapareceu num redemoinho? Tantas coisas poderiam acontecer, mas por que? Não só pelo fato dele estar num navio, mas por que ser engolido por um grande peixe? A palavra de Deus diz que depois dele ter passado 3 dias dentro do ventre desse peixe, ele foi cuspido numa praia e aí ele resolveu então aceitar o chamado dele de pregar a Nínive, porque antes ele estava em Israel e ao ser mandado para Nínive ele foge para Tarsis. Tarsis é muito longe. Ele teria que ter gastado todas as suas economias num navio para Tarsis e era viagem como de um ano, enquanto Nínive era muito mais próximo. E só um detalhe, Nínive não tem praia. Quando o peixe cospe, vomita Jonas na beirada de uma praia, ele ainda vai andando até chegar à cidade de Nínive que não tinha praia. Mas lembra que eu disse que Deus continua no controle da história, sobre tudo? A cidade de Nínive, ela adorava a um deus fenício cananeu chamado Dagon. Isso está lá no livro do profeta Jonas. Sabe como é a imagem desse deus Dagon? Metade homem, metade peixe. A metade de cima é homem, a metade de baixo é peixe. Existia uma lenda, uma profecia de que o profeta do deus Dagon viria à terra através de um peixe e se transformaria num humano e pregaria a mensagem desse profeta. Agora presta atenção. Jonas chega numa cidade onde ninguém conhece o Deus verdadeiro e ele começaria a pregar. Ok, algumas pessoas poderiam até acreditar. Mas de repente, um gigante peixe, uma baleia, um tubarão, não sei, um peixe gigante cospe Jonas numa praia. Todos os pescadores olham, são adoradores de Dagon. O que eles pensam? O profeta de Dagon veio anunciar a mensagem pra gente. Meu Deus. Nesse momento, qualquer coisa que Jonas falasse, as pessoas iriam prestar atenção. E neste momento, a história daquele povo vê como seu próprio profeta de Dagon pregando a verdade sobre o Deus verdadeiro. Lembra que Deus tem um controle de tudo? Ele sabia
a quem aquelas pessoas adoravam. E a partir do momento que Jonas vai lá, cuspido por um peixe, ele entra na história daquele povo e as suas palavras fazem muito mais sentido. E agora, o profeta de Dagon, que na realidade é o profeta verdadeiro do Deus vivo, agora se rende à mensagem do Todo-Poderoso. Deus não perde nenhum detalhe. E mais uma vez nessa história, até a mitologia de Dagon se rende, se prostra diante da verdadeira mensagem do Deus vivo, de arrependimento, de mudança de vida e de restauração. E diz a palavra de Deus que toda a cidade se converteu, jejuou e clamou por misericórdia em arrependimento. E ali Deus veio com salvação para toda aquela nação.